um carro de fogo com cavalos de fogo e um redemoinho. O que seriam exatamente esses três elementos na história bíblica do arrebatamento do profeta Elias? A seguir, algumas curiosas passagens na vida do profeta. OVNIs antigos, o arrebatamento do profeta Elias e outros mistérios. De acordo com o segundo livro dos reis da Bíblia, Elias foi um profeta no reino da Samária durante o reinado de Acabe, no século 9 a.C. Ele foi defensor do culto a Yahvé contra a adoração ao deus Baal. A Bíblia conta que Elias estava com Eliseu quando um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu foi quem ficou no seu lugar na condução do povo israelita e foi testemunha do ocorrido. Ele e mais 50 homens foram em busca de Elias em montes e vales por 3 dias sem sucesso. Elias nunca foi encontrado. Mas antes disso, quando Elias estava na luta contra o culto a Baal, Acázias, rei de Israel naquele momento, enviou 3 grupos de soldados para prendê-lo. Os 2 primeiros são destruídos com um fogo que Elias chama do céu. O terceiro é poupado devido ao pedido de misericórdia de seu líder. Um fato curioso se deu um pouco antes que o redemoinho levasse Elias. Quando ele e Eliseu se aproximaram do rio Jordão, Elias enrolou seu manto e feriu a água, que se dividiu e os 2 atravessaram em terra seca. Como Elias separou as águas de um rio com seu manto? Ao ser levado pelo redemoinho, seu manto caiu. Eliseu o pegou e conseguiu realizar o mesmo feito que Elias no rio Jordão. São passagens dessa natureza que são usadas por ufólogos como evidência da presença dos extraterrestres na Bíblia. Um dos questionamentos dos ufólogos é com relação ao significado da palavra céu. O argumento é de que a palavra céu nos textos originais pode ter 3 significados. O primeiro é o céu atmosférico. O segundo, o espaço. E o terceiro é a morada de Deus. No caso de Elias, alguns dizem que a tradução pode indicar que ele foi levado para o céu atmosférico e outros que a palavra céu significa o espaço, mas não o paraíso. Outro mistério que envolve o arrebatamento de Elias é que, de acordo com a história bíblica, ele teria sido levado ao céu ou paraíso sem passar pela morte. O profeta Malaquias disse que Elias será enviado antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, que Elias voltará. Alguns anos depois que Elias foi levado, o rei de Judá, Jeorão, recebeu uma carta de Elias que amaldiçoou Jeorão por não ter seguido o caminho do Senhor. No entanto, esse fato ainda é muito contestado. Uns alegam que o texto não se referia ao profeta Elias e outros que há um erro na cronologia dos fatos e isso pode ter ocorrido antes de Elias ser levado pelo redemoinho. Entre várias outras passagens, Elias ainda aparece num episódio importante do Novo Testamento, a transfiguração de Jesus. O texto diz que Jesus levou Pedro, Tiago e seu irmão João para um monte. Lá, Jesus se transfigurou diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Foi então que apareceu Moisés e Elias falando com ele. Pedro estava falando com Jesus até que surgiu uma nuvem luminosa que os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
escutai-o. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram com medo e Jesus pediu para que se levantassem e que não tivessem medo. Quando olharam novamente, Moisés, Elias e a nuvem haviam sumido. Só estava Jesus. Os discípulos então perguntaram a Jesus por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro. E Jesus disse que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas que na verdade Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, tal como farão com o Filho do Homem. Os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Muitas teorias e hipóteses foram levantadas acerca das histórias envolvendo o profeta Elias. Porém, o próprio texto bíblico não deixa dúvidas de que algo de diferente aconteceu no dia do seu arrebatamento. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11.